Antes de começarmos, precisamos saber algumas coisas. O que é cavaco? Cavaco é nada mais do que a porção de material da peça retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma irregular. O cavaco se dá por 4 etapas diferentes, sendo elas recalque, ruptura, deslizamento e saída. Recalque é o processo em que a cunha da ferramenta é comprimida sobre a superfície da peça, que resulta em deformações elásticas e plásticas no material. Essas deformações aumentam progressivamente. Em um dado momento, a tensão de cisalhamento inicia o processo de deslizamento entre a parte removida do material e a peça. Depois disso, o material recalcado sofre deformação plástica e elástica, onde haverá ruptura por cisalhamento, seja ela parcial ou completa do cavaco, sendo respectivamente quando o material é dúctil e frágil. Devido ao movimento entre a peça e a ferramenta, o material deformado e cisalhado começa com o processo de escorregamento da porção de material deformada e cisalhada sobre a superfície de saída da ferramenta. Por fim, uma nova porção de material está se formando e cisalhando, onde também escorrega sobre a superfície de saída e isso se repete sucessivamente. Eu falarei sobre as classes de cavaco. Irei falar sobre os tipos de cavaco e a relação entre o tipo de cavaco com o material a ser usinado. Nesta sessão, irei falar mais sobre os tipos de cavaco. A sessão será dividida em 3 temas: cavacos contínuos, cavaco parcialmente contínuo e cavaco com aresta postiça. Sobre os cavacos contínuos, eles são formados na usinagem de materiais dúcteis como aços de baixa liga, alumínio e cobre. Neste caso, o metal cisalha na zona de cisalhamento primário com grandes deformações, permanecendo em forma homogênea sem a fragmentação. Apesar da forma de fita externa não apresentar nenhuma evidência clara de fratura ou trinca, estes fenômenos ocorrem para que uma nova superfície seja formada. O tipo de cavaco também está fortemente ligado à tensão normal no plano de cisalhamento, a qual depende do ângulo de cisalhamento e das condições de atrito na interface cavaco-ferramenta, ou seja, da zona de cisalhamento secundário. Na formação do cavaco contínuo, no entanto, há um equilíbrio entre a tensão normal e a de cisalhamento no plano de cisalhamento, de forma que a trinca surgida no momento da ruptura não se propague suficientemente longe ou rapidamente para que o cavaco seja interrompido. A complexibilidade da análise se deve ao fato de tanto o primeiro quanto o segundo fator são dependentes das condições de atrito na interface cavaco-ferramenta, isto é, quem promove a tensão cisalhante no plano de cisalhamento necessária à abertura da trinca é a restrição que o cavaco tem ao se movimentar na superfície de saída da ferramenta. Quanto maior essa restrição, maior será a tensão. É também essa mesma restrição que promove a tensão de compressão no plano de cisalhamento, a qual poderá restringir a propagação da trinca. Quanto maior essa restrição, maior será a tensão. Algumas ações podem atuar favorecendo a propagação da trinca, diminuindo a restrição ao movimento do cavaco na zona de cisalhamento secundário e, por consequente, a tensão normal que determina a extensão da trinca, ao mesmo tempo que reduz a tensão de cisalhamento. A adição de elementos como chumbo, telúrio, selênio e enxofre aos aços podem ter o efeito de favorecer a formação de cavacos, produzindo os aços de corte livre. Tais adições, além de reduzir as tensões normais no plano de cisalhamento, devido ao efeito lubrificante na interface cavaco-ferramenta, também reduzem a tensão de cisalhamento necessária para o início da trinca, pois fragilizam o material. Por outro lado, a geometria da aresta ou gume, principalmente o ângulo de saída, a velocidade de corte, o avanço, a profundidade de corte, as inclusões, a quantidade, a forma e a dureza e a rigidez da ferramenta são também variáveis importantes influenciando o tipo de cavaco. Agora, sobre os cavacos parcialmente contínuos, este é um tipo intermediário entre os contínuos e os descontínuos, no qual a trinca se propaga parcialmente pela extensão no plano de cisalhamento. É muitas vezes denominado de cavaco de cisalhamento.
A propagação da trinca é interrompida por dois motivos. Primeiro, a perda de contato entre a superfície e o cavaco devido à energia elástica acumulada na ferramenta não ser suficiente para que a trinca se propague por toda a extensão no plano de cisalhamento. E segundo, a presença de grande tensão de compressão no plano de cisalhamento, dificultando a propagação da trinca. Agora, sobre os cavacos com aresta postiça, a aresta postiça é formada pelo material da peça que está sendo usinada que se adere à aresta de corte. É muito comum em materiais extremamente dúcteis, como as ligas de alumínio e aços inoxidáveis, e pode causar a quebra prematura da ferramenta. Para remediá-la, podemos aumentar a velocidade de corte ou avanço, caso este esteja muito baixo. Agora falando a respeito dos cavacos descontínuos, esse tipo é mais comum na usinagem de materiais frágeis, como o bronze e os ferros fundidos cinzentos, os quais não são capazes de suportar grandes deformações sem fratura. Entretanto, baixas velocidades de corte, ângulo de saída pequeno e grandes avanços podem também produzir cavacos descontínuos em materiais de baixa ductibilidade. Com o aumento da velocidade de corte, o cavaco tende a se tornar mais contínuo. Primeiro, porque o calor é produzido e a temperatura tende a tornar os materiais mais dúcteis. Segundo, porque é mais difícil a penetração de contaminantes na interface cavaco-ferramenta para reduzir a tensão normal no plano de cisalhamento. A figura mostra a formação de um cavaco descontínuo, no qual a trinca se propaga por toda a extensão no plano de cisalhamento, promovendo a segmentação. A zona de cisalhamento secundário também desempenha importante papel para que esse tipo seja formado. Inicialmente, a componente da força tangencial à superfície de saída é menor do que a força necessária para promover o escorregamento do cavaco. Há então o desenvolvimento de uma região de material estático e a separação do cavaco ocorrerá com o aumento da relação entre a força tangencial e a normal. E por fim iremos falar sobre cavacos segmentados. Os cavacos segmentados são caracterizados por grandes deformações continuadas em estreitas bandas entre segmentos com pouca ou quase nenhuma deformação no seu interior. É um processo muito diferente daquele verificado na formação do cavaco contínuo. O fenômeno pode ser entendido com base nas explicações de que a diminuição da resistência mecânica do material devido ao aumento da temperatura causadas pelas deformações plásticas locais nas bandas de cisalhamento iguala ou excede o aumento da resistência mecânica causada pelo encruamento. Isso é peculiar a certos materiais com pobres propriedades térmicas, como o titânio e suas ligas. O cisalhamento para formar o cavaco começa a ocorrer em um plano de cisalhamento particular, quando as tensões impostas pelo movimento da ferramenta contra a peça excedem o limite de escoamento do material da peça. A energia associada a essa deformação é convertida em calor. Devido às propriedades térmicas do material, altas temperaturas são desenvolvidas de forma concentrada. Isto provoca amolecimento localizado, levando a um plano de deslizamento, como ocorre na formação de cavacos contínuos. Com o prosseguimento da deformação, ocorre uma rotação do plano de cisalhamento, o qual começa a se afastar da ponta da ferramenta e se movimentar por sobre a superfície de saída. Tal rotação persiste até que o movimento da força devido à rotação excede aquela necessária para deformar o material a uma temperatura menor, em um plano mais favorável. Este processo, já referido como cisalhamento termoplástico catastrófico ou cisalhamento adiabático, resulta num processo cíclico de produção de cavacos na forma de dentes de serra, conforme esquematizado nas imagens. Nesse primeiro gráfico, podemos observar a relação entre velocidade de corte e avanço, onde quanto maior for o avanço, mais espesso e mais rígido será o cavaco, e quanto maior a velocidade, mais abertura ele terá devido ao menor atrito. Quando nos referimos à influência dos ângulos na formação dos cavacos, a característica mais importante é o ângulo de cunha, ou ângulo de gume. Quanto maior ele for, mais facilidade a cunha terá para cortar. Assim, uma cunha mais aguda facilita a penetração da aresta cortante no material e produz cavacos pequenos. Além do ângulo de cunha e do ângulo de folga, existe um outro muito importante relacionado à posição de cunha. É o ângulo de saída ou ângulo de ataque.
Do ângulo de saída depende um maior ou menor atrito da superfície de ataque da ferramenta. A consequência disso é um maior ou menor aquecimento da ponta de ferramenta, o que pode gerar no fato de o cavaco pode ser mais ou menos longo. Já no segundo gráfico, mostra a influência da profundidade de corte AP e do avanço F sobre forma de cavaco. Neste gráfico podemos observar que, quanto maior for o avanço e menor a velocidade de corte, mais quebradiço e de menor espessura será o cavaco. Já se tivermos um avanço alto e uma velocidade alta, teremos um cavaco mais espesso e mais quebradiço. Tanto quando temos um avanço baixo, teremos para velocidade baixas um cavaco pouco espesso e para velocidade alta um cavaco muito espesso, e em ambas as situações serão longos. Dessa forma, podemos entender que, quando se temos pequenos e médios avanços, altas velocidades de corte e grandes ângulos de saída da ferramenta, temos um cavaco contínuo, caracterizado por um longo comprimento. Os cavacos descontínuos ocorrem principalmente quando a tensão é suficiente para gerar uma trinca que, ao propagar-se pelo plano de cisalhamento, provoca a ruptura total do cavaco. Desvantagens de cavacos longos. A presença de cavacos longos acaba por ocupar muito espaço, causando problemas no processo de descarte ou de reaproveitamento desse material. Dependendo do caso, podem acabar enrolando em torno da peça, ferramenta e de componentes da máquina, o que pode representar risco para o operador, além de diminuir a produtividade pela necessidade de parar a produção para remover os cavacos embolados. Esse tipo de cavaco pode também atrapalhar o uso de fluidos de corte. É possível evitar a formação de cavacos longos utilizando uma velocidade de corte mais baixa, porém, esse método reduz significativamente a produção. Pode-se usar também fluido de corte injetado a alta pressão para quebrá-los. O método mais comum de se evitar cavacos longos é o uso de quebra-cavacos acoplados à ferramenta que os quebram de maneira mecânica.